Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos com o BYD Dolphin 2023, um dos carros elétricos mais comentados dos últimos tempos aqui no Brasil. Então já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, sobretudo o like, pessoal, porque um like que vocês deixam aqui é mais uma pessoa que vai assistir esse vídeo, é mais uma vez que o YouTube vai engajar o nosso conteúdo. Então deixa o like, isso é muito importante. Você que está assistindo da televisão, já sobe aí pelo teclado do controle a setinha para cima e deixa o like, isso é muito importante pra gente, porque agora vocês vão ver o melhor vídeo detalhes do BYD Dolphin 2023 aqui no YouTube. E um outro detalhe, vocês sabiam que esse carro aqui, ele toca uma música, parece um carrinho de sorveteiro andando? Eu vou mostrar isso para vocês ao longo do vídeo, então bora lá. Vamos mostrar o que vem neste daqui, que é o BYD Dolphin, o carro elétrico de R$148 mil. Não é o carro elétrico hoje mais barato do Brasil, porque a Chery baixou o preço aí do iCar para 119 mil, mas a julgar pelo porte do carro, pelo custo-benefício aí de equipamentos, para mim o BYD Dolphin é um dos melhores carros elétricos hoje à venda no Brasil, pessoal. Isso já contando até marca-prima, porque marca-prima é caro. Se a gente para pensar que um carro elétrico de R$148 mil, como o BYD Dolphin, um carro aí que tem esse tamanho que vocês estão vendo, praticamente um tamanho de um Golf, de um hatch médio, entre eixo de um Corolla, de um Jetta, custando o preço de que era um hatch médio. Para pensar, o Golf, quando saiu de linha, custava nessa faixa dos 140 mil. Isso sem constar o GTE, que custava 200 mil. O Cruze Sport 6 também custava nessa faixa dos 160 mil reais, 140 mil reais. Então, assim, ter um carro desse porte, 100% elétrico, com uma autonomia de 300 km de autonomia, bateria relativamente pequena para você andar no dia a dia aqui, até fazer uma viagem pequena e, enfim, poder aproveitar o carro com um bom entre-eixo, espaço interno e porta-malas, é um ponto muito positivo. Isso mostra que as montadoras chinesas estão de olho no nosso mercado, estão prestando atenção e trazendo carros com preços competitivos e, sobretudo, honestos, diga-se de passagem. Então agora vocês vão conferir o que eu acho do BYD Dolphin 2023, pessoal. Vamos lá, vamos mostrar aqui o carro. Bem de frente com ele, vocês conseguem notar esse visual. O Dolphin, assim como o Seal que vai lançar e o Seagull, são modelos inspirados em coisas marítimas, tá? Então esse modelo tem alguns detalhes que inspira aí o golfinho, como o próprio nome diz, mas tem alguns pontos aí bem curiosos. Essa frente dele, eu achei ele meio bochechudo. Não sei se vocês repararam isso, mas eu achei ele meio bochechudo porque o para-choque é bastante avantajado para cá, ele tem uma sobressalência e os faróis são mais para dentro. Então ele parece que tá meio bochechudo, sabe? Engraçado isso, mostrando aí para vocês o visual. Ele conta com um conjunto de câmeras 360 graus também e esse detalhezinho na parte inferior. Luz de seta, todo o conjunto óptico, pessoal, é 100% em LED. Eu vou deixar o conjunto óptico aceso mais ao final do vídeo, então é um carro muito interessante na sua proposta aí de entregar um carro bastante completo, um design bonito, sem cromados, né? A gente lembra que os carros chineses tinham muitos cromados, isso irritava a gente, incomodava. Agora um carro mais clean, mais simples em linhas, menos vincos também. Notem, ele só tem esse vinquinho aqui, ó, que passa nessa região, um vinquinho na parte inferior, então um carro muito mais bem elaborado, né? Os modelos chineses estão melhorando ao longo do tempo. Notem esse detalhe da luz de DRL que fica aqui, ele também tem essa luz como luz de posição à noite também, e farol alto e baixo, tudo na mesma peça ali. Aqui nós temos essas rodas de liga leve, meio estrela, preto com diamantado. Eu achei bonito, mas ainda preferi ao contrário, talvez, mais diamantado do que preto. O pneu que não ajuda, né? Shaoyang, eu acho que assim como eu falei no Song, inclusive tem um vídeo do Song para vocês conferirem no canal, eu acho que as montadoras chinesas, como a BYD, por exemplo, poderiam colocar pneus mais normais, né? Um Pirelli, um Michelin, alguma coisa do gênero, como a GWM vem fazendo. Inclusive, esse daqui é um forte concorrente do Ora GT, quando chegar no nosso mercado. Mas eu ainda acho o BYD um pouco mais interessante em alguns pontos, eu vou contar para vocês. Pneus 195 de perfil 60 e aro 16, uma suspensão extremamente bem adequada para o nosso mercado. A BYD acerta muito o conjunto de suspensão. Esse carro aqui, como ele é um projeto mais novo comparado ao Ram, ao Tan, ao próprio Song, ele é bem melhor de suspensão. Um carro que não faz barulho nenhum, parece um Corolla de dirigir de suspensão, é um carro muito bem feito. Detalhezinho aqui da caixa de roda, passa pela outra ali também. Vou ficar bem de perfil assim, ó. Assim vocês já conseguem notar o visual do BYD Dolphin. Como eu falei para vocês, ele é do tamanho de um hatch médio. Ele parece muito em linhas o conceito do ID3 da Volkswagen. Então um carro com estilo de hatch, com um entre-eixo bem interessante. Olha o tamanho da porta traseira. Vocês conseguem notar o espaço interno pelo tamanho da porta. Chinês gosta muito de espaço interno, então é por isso que esses modelos chineses têm esse espaço de entre-eixo bem avantajado, com bom espaço interno, com bom porta-malas, porque eles gostam muito de espaço traseiro.
Aqui nós temos o retrovisor pintado na cor do carro, com o detalhe aqui, ó, do conjunto de câmeras 360 graus. E o repetidor de seta é um pinguinho de nada, né? Vocês estão notando. Ele tem keyless, então dessa forma nós temos o trancamento do carro, tá vendo? E quando a gente aperta a maçaneta, a gente destranca ele novamente. Não tem nenhum detalhe cromado aqui. Isso daqui eu acho que poderia ser Black Piano, na minha opinião. Combinaria bastante com esse visual aqui, ó. Vocês estão vendo? Inclusive eles fizeram uma textura aqui, né? Para não ficar tudo lisão, bem interessante isso. E as lanternas têm esse estilo meio Audi aqui. Lembra os modelos, o RS da Audi, a linha RS tem esse detalhezinho aqui, por conta dos paralamas mais alargados. A BYD meio que se inspirou aí. A lanterna faz um desenho muito bonito que ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês acesa. E assim como eu falei no Song, esse Build Your Dreams aqui eu acho bem brega, para ser sincero. Esse ainda está um pouco mais discreto, mas eu ainda não acho bonito. Eu acho que o detalhe só BYD ficaria mais elegante, na minha opinião, e ficaria mais harmônico. Nós temos a nomenclatura EV por conta do conjunto elétrico e o Dolphin ali posicionado. Nós temos esse detalhezinho na parte inferior, como acontece na dianteira, sensor de estacionamento traseiro, 3 pontos de sensor, como acontece no Up. O Up também tem 3 pontinhos de sensor de estacionamento e o porta-malas, como eu falei para vocês, é de um hatch médio e é bem interessante. Olha só. Olha que carro mais bem elaborado, tá vendo? Então aqui, ó, a gente tem uma textura que parece tecido, parece muito tecido, mas é plástico duro, forração aqui embaixo e o stepzinho temporário. Então aí, para vocês conhecerem os detalhes, aqui fica a bolsa do carregador e uma iluminação ali. A forração, ó, é bem ok, tá? Passa tranquilo, não é bipartido o banco, então é um banco inteiriço, ali o top tether, e aqui uma forração também para esconder, e aqui o detalhezinho para você puxar o porta-malas por dentro. Um buraquinho para o puxador, detalhe aí que tem abertura do porta-malas na tampa, coisa que o Polo não tem, né? Isso eu acho inadmissível, o Polo não tem uma abertura de porta-malas pela tampa. É triste, né? Temos freio a disco na parte traseira também. E, como eu falei para vocês, pessoal, por R$148 mil, que é o que custa o BYD Dolphin. O que vocês acham aí desses novos elétricos? O BYD eu acho que é um custo-benefício muito legal. Muita gente fala, mas é o preço de um SUV. 148 mil você compra um Renegade, é um fato. Você compra um T-Cross, você compra um Nivus completo. Sim, compra, fato. Mas aqui você tem um carro elétrico, uma proposta nova, um carro muito mais econômico. Para quem vai buscar um carro com economia mesmo, eu acho que o carro elétrico ainda é uma pedida para quem tem carregador em casa. Você carregar na rua e pagar para carregar, hoje já não vale a pena mais. Você tem aí alguns carregadores cobrando praticamente o mesmo preço. Se você fazer a conversão de quilowatt por quilômetro e quilômetro por litro do seu carro, vai dar na mesma. Então assim, não é economia desde que você abasteça na sua casa. Se você põe isso aqui para carregar na sua casa, aí sim é economia de combustível. Mas pagar para carregar na rua, isso não é vantagem mais, na minha opinião. Vamos lá, vamos mostrar o interior do carro. E antes disso, pessoal, antes da gente entrar, já deixa o like no vídeo, já comente o que vocês estão achando do nosso conteúdo. A gente está fazendo um vídeo com uma abordagem um pouco diferente nos novos vídeos, justamente aí para vocês interagirem mais com a gente, deixarem o like, comentarem, isso é muito importante. A gente conversa aqui com vocês de várias formas, né, para a gente poder discutir aí dos novos carros, os lançamentos que estão chegando. E aqui o BYD é um modelo que vocês têm buscado bastante e a gente está mostrando detalhe por detalhe aqui para vocês. Ó, a forração interna aqui imita um tecido, mas é plástico. Aqui sim, material macio, aqui é um material macio e aqui um material de plástico duro com vidro elétrico automático em todas as portas. Este detalhezinho aqui, ó, parece a barbatana de um golfinho. Essa é a ideia, tá vendo? A maçaneta fofinha, né? Diferente. Esse detalhe aqui é um estofado, tá? Mas muito duro, mas você tem uma textura mais premium comparado aqui. Bom, os bancos são revestidos aí neste couro, meio Audi. E aqui, pessoal, é um ponto muito importante que eu queria falar para vocês. Ele tem um conceito mais clean, mais sóbrio, sem muitas cores, sabe? Um interior mais bonito, com detalhe preto, marrom, enfim, as cores se combinam entre si e tá mais agradável. Ao contrário do OnePlus, por exemplo, que eu achei muito feio, né? Aquele interior azul com vermelho, com cinza, com branco, com preto e aqui, enfim, mais sóbrio, sabe? Mais bonito. Então os detalhezinhos aí, mas não tem apoio de braço. E alguns pontos aqui na parte interna, né? Então, ó, o entreeixo do carro é uma coisa absurda, muito bom, tá vendo? Então, espaço de sobra aqui. Com relação ao teto, também, ó, muito bom, muito interessante. Você consegue se acomodar bem aqui, de fato. O banco inteiriço também é bem bonito, nesse estilo meio esporte. Mas não tem uma saída de ar para quem vai aqui atrás e temos apenas uma tomada USB.
Então aí alguns pontos. Nós temos um porta-smartphone aqui e um porta-revista, airbag nos bancos, airbags de cortina. Isso daqui, pessoal, eu acho que está na hora das montadoras chinesas começarem a se cuidar. A gente sabe que há uma certa resistência com carros chineses e ainda a gente vê essas coisas escritas, muita gente acaba não gostando. Então, só deixa airbag. Acho que no mundo inteiro airbag é airbag, todo mundo conhece, sabe? Até na China. Então não precisa estar escrito em chinês. Deixa só o airbag, já é uma coisa que vai ficando mais bonito com o tempo, sabe? A forração aqui ó, é preta, estofada, bastante boa também, de boa qualidade. E aqui o console para vocês notarem um pouquinho mais do visual. Então vamos chegar lá na parte interna. Pessoal, nem tudo são flores, tá? Poderia ter um teto solar, é um fato. A dinâmica do carro podia ser um pouquinho melhor, a gente vai contar isso ao longo do vídeo. Mas, no geral, o carro é muito bom. Né? Não é porque a gente está elogiando muito que o carro não tem defeitos, tem suas coisas. Mas quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar, isso é fato. Acabamento em material macio, acabamento aqui em material macio. Aqui o detalhe do sistema de som. Aqui a barbatana mais uma vez, que é a maçaneta. E retrovisores, ele não tem rebatimento elétrico do retrovisor, o que eu acho que poderia ter, né? Aqui detalhes do ajuste elétrico e vidro elétrico automático é apenas para o motorista. Os demais aqui tem função de descida, mas não de subida. Isso é uma questão de norma, tá? O pessoal gosta de algumas restrições. Aqui, acabamento mais uma vez, tem esse conceito que parece as guelras, né? Não que golfinho tenha guelra, mas tudo bem, tem um conceito aí diferente. E aqui nós temos o banco também, nesse conceito mais minimalista, bem bonito, achei interessante os bancos, é uma apresentação mais sóbria agora da BYD. Nós temos um espacinho aqui de porta-objetos e aqui tudo remete a peixe, esses detalhes aqui que vocês vão ver ao longo do vídeo agora. Então, ó, sentando aqui, mostrando para vocês o espaço. Posição de dirigir, ela é alta, meio estilo Honda Fit. Então você tem uma posição mais alta, um conceito interessante, inclusive, né, é muito parecido, eu acho que isso daqui é como se fosse um Fit elétrico. Agora conversando com vocês aí, me veio isso. É muito parecido com um Fit o carro de modularidade de espaço, não tanto porta-malas quanto o Fit tem um porta-malas incrível, mas eu acho que o espaço interno, a posição de dirigir, o conceito do carro, ele é meio Fit, meio Chevrolet Bolt, é um carro muito bem resolvido na minha opinião, sabe? Eu gostei bastante do BYD. E esse Dolphin é um carro muito bem estruturado, muito bem feito. A gente vai contar ao longo da nossa direção, mas agora eu quero mostrar o que vem nessa versão e o que não vem também nessa versão. Então, ó, a partida é por botão. Vem esses barulhinhos diferentes. Então, o painel de instrumentos aqui eu vou deixar branco para ficar mais fácil a leitura, tá? Então, ó, vamos deixar o tema branco aqui. Tela. Vamos lá, luz. Agora vai ficar mais fácil para a gente mostrar as coisas para vocês. Deixa eu abaixar a temperatura para melhorar o ar-condicionado. Então o volante aqui, revestimento em couro com a base achatada, um volante bonito, independente. Se o volante não lembra de ninguém, esse é um ponto legal também. A BYD está criando uma independência maior em design. Então nós temos esse detalhezinho aqui, a tela giratória. Então aí apertando, ela gira. Então aí para vocês conferirem. Detalhe do piloto automático e aqui o conjunto de câmeras 360 graus. Então a gente aperta em 3D e a gente tem o BYD aqui, ó, pra gente girar. Tá vendo? Esse daqui tem teto solar, ó. Tá vendo? Podia ter um teto solar no Brasil, né? Mas ainda não veio, quem sabe, futuramente. Comandos de mídia, atendimento de chamadas ficam posicionados aqui. Alguns detalhes do computador de bordo a gente pode manusear dessa forma também, ó. Então aí são detalhes de consumo do carro e tal. E apertando desse lado nós temos o trip que aparece aqui embaixo. Então ele é meio simples, tá? Não tem muitas informações, mas ao contrário do Song, aqui você tem um consumo elétrico mais fácil de visualizar. Então é um ponto mais importante que a BYD fez aqui no Dolphin. Como eu falei para vocês, o Song é um projeto um pouco mais antigo. Aqui tem algumas coisas mais bem resolvidas. O câmbio é um conceito bem diferente, então você tem aqui ré, neutro e drive. E todos eles fazem um barulhinho, ó, presta atenção. E aqui o parque. Então, modos de condução, então você tem o Sport e o Eco, neve e gelo. Aqui o poder de carregamento do carro melhora para ele rolar mais ou segurar um pouco. Ar-condicionado do modo automático, desembaçador dianteiro e detalhe de volume. Eu achei bonito o conceito, tá? É difícil de acostumar no começo, mas é bonito no fim das contas. Um porta-objetos que caberia muito bem um carregador sem fio aqui, mas não tem. E esse acabamento é em todo em material macio. Aqui já é plástico duro, aqui em cima também plástico duro, mas o console é bem bonitinho, né? É interessante o console. Ali embaixo nós temos duas tomadas USB, então uma tipo C e uma USB normal 12 volts. E aqui um porta-objetos. Porta-copos, auto-hold fica posicionado aqui, então você ajusta aqui o auto-hold do carro.
freio de mão eletrônico, controle de tração e estabilidade e mais um porta-objetos que também caberia um carregador sem fio aqui no caso. Esse console é em estilo flutuante, isso aqui não é um baú, mas você tem um porta-objetos aqui embaixo, cabe uma bolsa, então aqui é bem bom para a mulherada colocar aqui uma bolsa e esconder. Porta-luvas, então aí com amortecedor, para não fazer barulho. O retrovisor poderia ser fotocrômico e poderia ter um sensor de chuva pelo menos, mas não tem sensor de chuva, só tem acendimento automático dos faróis. Aqui nós temos um quebra-sol com iluminação em LED, tanto para o motorista quanto para o passageiro. E essa luzinha aqui é bem discreta, meio estilo Tesla, né? Então, ó, conceito aí, pra vocês conhecerem, microfone de conversação do Bluetooth e as alças de material com amortecedor, tá vendo? A central multimídia, ela tem aí espelhamento, mas por alguma razão este carro em específico não tem, tá? Então aí não tem, no caso, espelhamento, mas você tem o GPS aqui nativo, você consegue trabalhar bem com ele, uma resposta bem capacitiva, ó. Então vai bem, tem mapinhas em 3D e tudo mais, é bem legal. Tem um serviço de streaming aqui também, tem imagem do veículo, álbum, enfim, as configurações do carro. Tentei mexer aqui em várias coisas para ver se eu conseguia instalar a forma de espelhamento, mas não tinha. Mas aqui você consegue customizar o carro, como o som do carro, a tela, brilho, então tudo você mexe por aqui, o carregamento também, então tem várias informações disponíveis para vocês configurarem aqui com relação ao BYD Dolphin, tá? Então tudo está aqui customizável para vocês verem. Eu vou deixar os faróis acesos, tá? Para vocês notarem a iluminação e vou mostrar também a motorização deste carro. E ele é estilo BMW, ó. Tem que puxar aqui, ó, 2 vezes para abrir. Vai achando que é pouca coisa. E aqui, pessoal, nós temos um conjunto elétrico dianteiro, tá? Tração dianteira, com 96 cavalos de potência, mas ele tem aí 14 kg de torque máximo, com câmbio automático de uma velocidade, tá? Uma transmissão contínua de uma velocidade. Vocês vêm brigando comigo muito com relação a isso, mas como eu falei, é câmbio automático, a montadora diz câmbio automático, então a gente vai falar câmbio automático até que eles mudem esse conceito, tá? Então aí o 0 a 100 beira os 11 segundos. Então o conceito para vocês aí do BYD, mostrando tudo bonitinho para vocês. E aqui de frente com ele vocês conseguem notar como que é o conjunto ótico. Como eu falei para vocês, esse detalhe acende. Aqui nós temos um DRL também e aqui nós temos um detalhezinho também dos faróis baixos, ficam todos acesos dessa forma também. Então faz um visual bastante bonito, na minha opinião. O Dolphin é um carro muito bem resolvido. As lanternas têm uma assinatura também bem bonita. Quero mostrar isso para vocês. Então, ó, as lanternas com assinatura aí, para vocês conferirem todo o visual. A luz de neblina eu deixei acesa ali e a luz de ré fica posicionada aqui. Então aí a assinatura das lanternas, ele tem um sistema trançado aqui, né? Um passa por cima do outro, é bonito isso aqui. Bem bonita essa lanterna do Dolphin, achei muito legal. Então, conceito mais bem resolvido. Agora a gente vai dar uma volta para contar para vocês aí como que é o uso urbano do BYD Dolphin, tá? Um carro muito legal, uma proposta urbana excelente, eu acho. Para quem quer substituir, né? Para quem quer substituir um carro, um hatch normal, por um carro elétrico, nessa faixa dos 140 mil, quer economizar de fato no rodar com o carro e tudo mais, eu acho o BYD a melhor solução para vocês fazerem isso. É um carro muito legal, muito interessante, a gente vai rodar com ele agora, inclusive vocês vão ouvir como que é essa musiquinha dele. É muito legal a musiquinha, tá? Muito legal, vale a pena vocês ouvirem. É um conceito diferente, parece um carro de sorveteiro passando, mas é muito legal, tá? Então se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, isso é muito importante, pessoal. Mais uma vez, um like que vocês deixam é mais uma pessoa que o YouTube vai compartilhar esse conteúdo pra gente, engajar ainda mais, ter mais audiência, ter mais comentários, isso é muito importante, tá? E já comentem, vocês teriam um BYD Dolphin por 140 mil reais? Comenta aí, é muito importante vocês deixarem um comentário. E agora a gente vai dar uma volta e vocês vão ver como que é o BYD na cidade. Vocês já viram um carro que toca música enquanto anda? Olha esse daqui, BYD Dolphin. E aí, teria um carro que toca música enquanto você anda com ele? Bom, pessoal, e dirigindo aqui o BYD Dolphin, agora com bastante calma, né? Daquela primeira vez a gente andou logo no evento, a gente tinha muitas impressões. Agora já estou andando com o carro há um bom tempo, há alguns dias, são 133 km já rodados com esse carro. O carro fica falando bastante coisinha aí desses avisos de GPS. Mas o que é interessante aqui do BYD, do Dolphin em específico. O Dolphin ele faz parte aí da segunda geração, basicamente, dos elétricos da marca à venda aqui no Brasil. O Song, o Han e o Tan é uma primeira leva. Esse daqui é uma identidade mais nova.
E assim, a gente percebe que apesar dele ser o produto mais barato da marca, hoje, ainda não chegou o Seagull para o nosso mercado, mas esse daqui ainda é o mais barato, ele é muito interessante na sua construção. É um carro silencioso, a gente percebe muito bem isso, é um carro elétrico barato, a gente imagina como o Kwid, como o iCar, por exemplo, que tem uma construção muito simples. Aqui a gente percebe o carro mais bem trabalhado, então uma suspensão muito bem adequada para o nosso mercado, eu acho que coerente com a proposta dele. Por quê? Carro chinês é macio, é mole. Para um SUV isso incomoda um pouco, como no Song, mas para um carro com uma pretensão urbana de uso, como esse daqui, para você andar no dia a dia, o extremo conforto ajuda bastante. Ele tem um entre-eixo longo também, o que favorece. E assim, essa suspensão macia faz com que você ande aqui, ó, presta atenção, vou andar aqui agora, ó. Olha como você vai confortável sem você chacoalhar. O carro trabalha bem a suspensão, né? Olha isso, ele trabalha muito bem aqui. Mas o set de suspensão que a BYD fez para o carro deixa você andar com ele de uma forma bem confortável. Lembrando o que eram os Corollas antigamente, o que é o Renegade atualmente, por exemplo, um carro extremamente macio. E o BYD entrega isso. E um ponto muito curioso, ele absorve bem os buracos, mas você não escuta a suspensão trabalhar. Sabe, aqueles barulhos de batente, de bandeja, enfim, uma série de coisas, como a gente escuta, por exemplo, no i3 da BMW, que foi um dos primeiros elétricos que chegou aqui, e para tudo você escuta os braços de suspensão e uma série de coisas. Aqui não, é um carro muito confortável, é tão confortável que você acaba andando rápido demais na buraqueira sem necessidade. Você tem que até se controlar um pouquinho e pensar em não judiar da suspensão, sabe? Isso é um ponto também que acaba sendo interessante dessa calibração de suspensão que a BYD fez. A direção do carro também me agrada bastante, ele tem um pezinho bem interessante, assim, a precisão do volante, sabe? Ele vai bem aqui, ó, tá vendo? Você consegue andar bem com ele, a resposta de volante, o peso do volante também é muito bem calibrado, mas algumas coisas você precisa prestar atenção. Esses pneus chineses, de fato, são pneus que você não tem muita aderência. Então assim, uma curva mais fechada, você pedir um pouco mais de performance para ele, você vai perceber que ele vai arrastar mais, que ele é um carro um pouquinho mais impreciso nisso. Talvez colocando alguns pneus melhores, como a própria GWM vem fazendo, eles tropicalizam algumas coisas no carro, coloca ali pneu Michelin, por exemplo, você já tem um pouco mais de segurança. Aqui ainda, como são pneus chineses de fato, a gente percebe que para o nosso estilo de condução precisa de um pouco mais de atenção nisso. O isolamento acústico do carro também é outra coisa que é de se elogiar. É um carro muito silencioso por se tratar de um carro elétrico. E a gente nem tá falando aqui de modelo com aquele vidro duplo, sabe? É um vidro mais normal mesmo, não é igual acontece no Song. Mas mesmo assim, o carro tem uma forração ali na parte do motor, ele tem aqui uma forração maior nas portas. Então assim, você fecha a porta aqui, é como se você estivesse num carro muito bem feito em isolamento acústico, sabe? Nada se incomoda. Lógico, você passa uma moto do seu lado, passa um caminhão do seu lado, você escuta. Mas assim, no rolar aqui com o carro, igual a gente tá agora, ó, nada de barulho, sabe? Nada mesmo, assim, é muito bem construído esse carro elétrico que a gente, enfim, a gente acaba comparando muito por ser um carro chinês, até porque as nossas referências no começo não eram das melhores, principalmente aí com Lifan, com Jaque, que eram produtos muito baratos. Aqui você tem um carro hoje médio de 140 mil reais, mas com uma construção tão boa quanto um Polo, quanto um City, até melhor na minha opinião às vezes, quanto um Renegade, por exemplo, que está nessa faixa dos seus 140 mil reais, um T-Cross. Então assim, a gente percebe que há uma excelente construção, mesmo se tratando de uma marca chinesa, uma marca nova no nosso mercado. A BYD, ela é a maior fabricante de carros elétricos do mundo. Então eles têm um know-how para isso, mas para o nosso mercado ainda é novo. Algumas coisas estão sendo tropicalizadas, a gente percebe assim uma internacionalização das coisas, menos coisas chinesas escrito, linhas um pouco mais ocidentais e menos orientais. Ainda tem algumas coisas, a gente percebe um frufruzinho ou outro de chinês, como o próprio OnePlus, muitas cores no console, coisas assim que acabam enjoando. Esse Dolphin, por exemplo, ele tem um conceito mais sóbrio de construção. Então, cores mais escuras, um creme mais claro assim no banco só, mas sem muitos cromados, sem muitas coisas assim que era característico dos carros chineses.
A gente olhava aí a Chery no início, a Jaque, muito cromado, muito preto com detalhe vermelho que estava na moda naquela época, uma textura mais pesada. Aqui não, é um carro mais clean. Tanto é que na porta aqui, esse plástico duro que a gente tem na porta, até parece um tecido. Mas não é, isso é plástico duro, mas parece um tecido aqui. Então assim, essa textura que eles colocaram também chama atenção assim por esse lado de um pouco mais de cuidado, sabe, no carro. Então a gente percebe isso nos BYDs, né, agora, e no GWM também. Carros mais pensados para um mercado global, não para um mercado oriental que vende em outros mercados, sabe? Então isso a gente percebe que tem esse cuidado agora na BYD também. O consumo do elétrico aqui, para você rodar aí os seus 300 km, ele cumpre muito bem. Até porque agora ele segue a autonomia do Inmetro, que é bem pessimista por sinal também. Então assim, andar 300 km com ele você consegue de fato. São 295, né, o que o Inmetro declarou. Mas você anda 300, 350 de forma urbana sem maiores problemas. São baterias aqui de mais ou menos 50 kW, então você tem que demorar um pouquinho mais para carregar, recomenda-se realmente um wallbox para carro elétrico, mas de modo geral você consegue ter um carro para um uso urbano sem nenhum problema. Então assim, eu acho que para aquela família que já tem um carro, costuma ter 2 carros, tá a fim de ter um carro elétrico, muito bem equipado, espaçoso, que é um ponto muito forte desse Dolphin, é o espaço interno traseiro, assoalho plano, um porta-malas ali bem razoável para você fazer suas tarefas diárias, ir no mercado, até uma pequena viagem. A gente em São Paulo, por exemplo, consegue ir ali até Campinas, ir até a praia e voltar se tiver 100% carregado e você andando numa velocidade ali que você consiga dosar as baterias, né? Mas se você fazer uma viagem mais longa, é bom se programar e achar os pontos de recarga ali para você fazer uma viagem mais comprida, sem maiores perrengues com ele. Mas a gente percebe que o Dolphin, ele pode ser literalmente aquele segundo carro urbano de uma família classe média alta, já que tem aí seus 2, 3 carros e consegue de fato ter mais um veículo, um carro econômico de fato, porque se você substituir um carro a combustão de 140 mil por um carro elétrico de 140 mil e você abastecer em casa ou de graça em algum lugar, de fato você vai economizar no seu quilômetro rodado com ele, porque aí sai praticamente R$1 o quilowatt-hora na sua casa, e aqui você vai conseguir rodar aí seus 300 km, então vai sair na faixa dos 6, 7 centavos o quilômetro rodado no quilowatt-hora, então vale muito a pena comparado a um carro a combustão que você vai gastar quase 50 centavos por isso. Então, de fato, um carro elétrico, quando você abastece em casa, ele é econômico. Agora, se você pagar mais do que R$1 o quilowatt-hora, de fato, isso vai incomodar, né? Não vai ser tão eficiente assim, de forma de consumo, energeticamente falando, né? Bom, pessoal, eu acho que eu contei um pouquinho aí pra vocês da minha experiência aqui com o Dolphin. É um carro muito gostoso para você andar no dia a dia, um carro que absorve muito bem os buracos, confortável, silencioso, uma dinâmica muito boa, um espaço interno de se elogiar. No vídeo de detalhes eu contei algumas coisas que eu gostei e não gostei, assim, de impressões físicas do carro, mas dirigindo, pra mim, eu acho que é hoje o melhor carro elétrico até R$200 mil que a gente tem no nosso mercado, isso sem sombra de dúvidas. São carros muito bem feitos, muito bem estruturados, tanto é que as montadoras mais tradicionais vão ter que prestar muita atenção, principalmente na BYD e na GWM, porque são marcas muito bem feitas e que vai chamar a atenção do nosso mercado. Então é isso, pessoal, se inscreva aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.